Olá, eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos falar a respeito do emprego das iniciais maiúsculas ou minúsculas. Então, vamos ver quais regras nós temos na língua portuguesa para que nós possamos empregar essas letras de forma correta. Então, vamos ao objetivo da nossa aula. Então, nós temos aqui compreender as regras para o uso das letras iniciais maiúsculas e minúsculas a fim de empregá-las corretamente. Então, muitas regras básicas você provavelmente já conheça. Nós temos também outras regras que fazem referência ao uso das iniciais maiúsculas e minúsculas e que você precisa conhecer. Lembrando que esse mecanismo linguístico você deve aplicar na sua prática textual. Então, esse emprego de letras maiúsculas e minúsculas deve estar correto na sua prática textual, na sua escrita, nos seus textos, selecionando a forma correta de acordo com as regras. Então, vamos lá abordá-las. Então, nós temos primeiramente a regra para o uso das letras maiúsculas. Então, nós temos alguns preceitos, alguns indicativos para que nós possamos utilizar de maneira correta. Então, primeiramente, nós temos aqui: utiliza-se iniciais maiúsculas obrigatoriamente nos seguintes casos. Então, primeiramente, nós vamos abordar os casos obrigatórios, porque nós temos também os casos facultativos. Então, na língua portuguesa, tudo que é facultativo, eu posso optar entre empregar ou não. Lembrando que se você estiver se preparando para uma prova, em algum momento daquela atividade proposta, vier alguma alternativa que tenha algum caso facultativo, preste atenção nas demais alternativas e no que preenche a alternativa que você está lidando, porque tudo que é facultativo não é obrigatório. Então, se aparecer alguma facultativa, você deve prestar atenção naquelas que são obrigatórias. Então, vamos lá aos casos para essas regras. Então, primeiramente, como preceito do emprego de letras maiúsculas na língua portuguesa, nós temos a indicação de que devemos utilizar sempre, obrigatoriamente, no começo de um período, de um verso ou de uma citação direta. Então, aqui no caso, no começo de um período, quando nós estamos escrevendo, então no início da minha oração, sempre eu vou marcar com letra maiúscula. Aqui no caso dos versos, quando nós estamos iniciando o verso, não quando ele é contínuo, não quando ele está continuando alguma coisa. Nós vamos abordar já já esse aspecto para você entender. E aqui no caso da citação direta. Então, na citação direta, muito comum nos textos científicos em que aparecem esse tipo de colocação, nós temos aqui um exemplo, pode ser de um texto científico ou também de qualquer outro tipo de texto em que você faça uso da citação direta. Então, nós temos um exemplo. Disse o padre Antônio Vieira: estar com Cristo em qualquer lugar, ainda que seja no inferno, é estar no paraíso. Perceba que aqui a citação é marcada pelo uso de aspas. Então, esse recurso é o que indica que eu estou inserindo a fala de alguém. Então, o começo da minha oração vem ali no início as aspas e o final da minha oração vem ali a indicação das aspas também. Então, isso indica que eu estou trazendo a fala de uma outra pessoa. Toda vez que isso acontecer dentro da oração, então aqui a citação, perceba que ela está aqui no meio da oração. Então, toda vez que isso ocorrer, a letra inicial será maiúscula. Por quê? Porque eu estou iniciando, é como se eu estivesse colocando uma outra oração. É diferente de pegar trechos de citações. Então, quando eu faço uma supressão, por exemplo, eu tenho um trecho lá num determinado texto que eu estou trabalhando e eu quero inserir o trechinho, não quero inserir o período inteiro, a oração inteira, então nós utilizamos essa forma para dizer que a nossa citação não começa ali, ela tem continuidade. Então, eu vou escrever aqui, significa que antes tinha alguma coisa e eu cortei, eu excluí. A mesma coisa se eu estiver escrevendo e eu não quero colocar o restante, então eu também vou marcar dessa forma. Então, a não ser nesses casos, toda vez que nós formos iniciar uma citação, então perceba que eu tenho aqui os dois pontos,
pontos, eu sempre vou iniciar com letra maiúscula. Então, essa é a nossa primeira regra. Aqui, nós temos um exemplo de inícios de versos. Então, uma citação aqui de Castro Alves, nós temos o seguinte: Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, as promessas divinas da esperança. Perceba que aqui nós temos uma continuidade desse caso para cá, que nós vamos abordar já já. Mas é como que se iniciássemos aqui um novo período. Então, como esses períodos, entre aspas, começam aqui em novos versos, então eles são grafados em letra maiúscula. Então, essa é a outra regra sobre esse uso. Aqui nós temos a explicação do que eu mencionei anteriormente. Então, temos assim: no início dos versos que não abrem período, é facultativo o uso da letra maiúscula. Então, como nesse caso anterior, Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do céu beija e balança. Então, perceba que eu tenho aqui o uso da vírgula. Nesse uso da vírgula, nós iniciaríamos um período, uma oração que faz parte de um mesmo período. Então, nesses casos, a letra maiúscula foi utilizada. Como você pode ver, se eu colocasse aqui letra minúscula, não estaria errado. Por quê? Porque eu tenho aqui a possibilidade de utilizar ou não. Então, aqui nesses versos, aqui sim, no meu cantinho, vendo rir-me o candeeiro, gozo bem de estar sozinho e esquecer o mundo inteiro. Então, como você pode perceber, nós temos uma continuação aqui entre os versos. Então, as letras utilizadas neste caso foram as letras minúsculas. Então, nós podemos optar entre colocá-las ou não. Nós temos ainda uma regra que prevê o seguinte sentido: depois de 2 pontos, não se tratando de citação direta, que foi o caso que nós mencionamos anteriormente, usa-se letra minúscula. Por quê? Porque eu não estou fazendo uma citação. Eu não estou inserindo nada de novo dentro do meu período. Eu não estou colocando a fala de um outro alguém, uma observação de um outro alguém. Então, nesse caso, nós temos assim: chegam os magos do Oriente com suas dádivas, ouro, incenso, mirra. Então, perceba que nós temos aqui o uso dos 2 pontos para marcar quais dádivas são essas que foram citadas anteriormente. Então, na frente nós temos ouro, incenso, mirra. Esse trecho que veio logo após os 2 pontos não se trata de uma citação. Então, esse trecho aqui, a primeira palavra com a primeira letra, não deve vir em letra maiúscula, e sim em letra minúscula, porque não se trata de uma citação. Depois, nós temos as regras ainda para o uso da letra maiúscula quando se refere aos antropônimos. O que é isso? Quando são nomes. Então, aqui, sejam eles reais ou fictícios. Então, no caso de reais, nomes próprios, nomes de pessoas. No caso de nomes fictícios, os personagens, geralmente pertencentes à literatura. Então, toda vez que nós tivermos esse tipo de nome, que são os antropônimos, então nomes próprios, nomes de pessoas, nós temos aqui o uso da letra maiúscula para indicar este caso. Então, um exemplo, Pedro Silva. No caso, um nome real, Cinderela, Dom Quixote, e o caso dos personagens. Então, esse sempre letra maiúscula para nomes próprios. Nós também temos nos topônimos, o que é isso? Quando nós tratamos de nomes de lugares. Então, toda vez que eu estiver me referindo ao nome de um lugar, seja ele real ou fictício, pertencente à literatura, por exemplo, então nós vamos grafar também com letra maiúscula. Então, aqui, só chamando a sua atenção, no caso da preposição não. Então, a preposição que circula aqui entre a palavra Rio de Janeiro, ela vem em letra minúscula, mas as demais palavras que pertencem a esse conjunto, a essa expressão, são grafadas em letra maiúscula. Então, Rio de Janeiro e Rússia como exemplos aqui. Nós temos ainda
os nomes mitológicos. Então, todo nome mitológico também é grafado em letra maiúscula. Então, como exemplos aqui, Dionísio e Netuno. Há também a regra para os nomes de festas e festividades. Então, essas festas, essas comemorações específicas, elas têm um nome próprio. Então, como tem um nome próprio, nós grafamos com letra maiúscula. Então, por exemplo, Natal, Páscoa e tantas outras. Se vier também o nome festa da alguma coisa, algum nome específico que seja denominado como um nome próprio, referente àquela festa, então também será grafado em letra maiúscula. Ainda nós temos aqui a indicação quando se tratar de siglas, símbolos ou abreviaturas internacionais. Então, como você pode ver aqui, nós temos a abreviação ONU, então Organização das Nações Unidas. Se nós fôssemos escrever, por exemplo, colocando entre parênteses, então nós colocaríamos as primeiras em maiúscula também. Então, Organização das, então olha a preposição, como eu mencionei, Nações Unidas. Então, aqui, sempre a primeira letra de cada palavra vai ser grafada com a letra maiúscula. No caso da abreviação, todas em letras maiúsculas. Aqui, nas abreviações de formas de tratamento, então, sempre a primeira. Quando for escrever, então, se nós colocássemos aqui, por exemplo, Senhor. Então, como forma de tratamento, aqui, letra maiúscula, Vossa Excelência. Então, Vossa, sempre a primeira maiúscula, Excelência. Então, devem ser utilizadas as letras maiúsculas. Nos nomes que designam altos conceitos religiosos, políticos ou nacionalistas. Então, nós temos aqui como exemplo, igreja, quando eu estou me referindo às várias denominações. Então, igreja católica, apostólica, romana. Estado, quando indica aqui a posição de política, a posição que se refere à política, não o estado comum, por exemplo, o estado do Amazonas, estado do Piauí. Não, então quando se refere a essa denominação. E nacionalistas também, no caso, nação, pátria e união. Nós vamos mostrar um exemplo quando não se referem a esse aspecto que nós estamos falando, quando é um substantivo comum que deve ser grafado com letra minúscula. Nesses casos aqui, em letra maiúscula. Aqui, a observação. Então, esses nomes escrevem-se com inicial minúscula quando são empregados em sentido geral ou indeterminado. Então, quando eu não estou tratando, naqueles casos que nós abordamos, específicos. Então, por exemplo, todos amam sua pátria. Então, eu só estou me referindo ao fato de que todos amam seu país. Então, aqui nós não utilizaríamos a letra maiúscula, porque se eu substituísse aqui por seu país, eu também não utilizaria a letra maiúscula, e sim a letra minúscula. Agora, nós vamos para o emprego facultativo das letras maiúsculas. Então, vamos ver quando nós podemos optar entre colocá-las ou não. Então, primeiramente, nos nomes de logradouros públicos, templos e edifícios. Então, aqui nós temos os exemplos deles para que você observe. Então, aqui, Rua da Liberdade, como você pode perceber, a letra R em letra maiúscula, ou Rua da Liberdade, a letra R em letra minúscula. O nome em si da rua, como você pode observar, vem em letra maiúscula. O que eu posso optar aqui é para a palavra rua, que acompanha essa expressão. Na de baixo, nós temos Igreja do Rosário, então aqui, como você pode observar, letra maiúscula aqui, ou letra minúscula. O mesmo caso, o rosário permanece com letra maiúscula, somente o termo igreja, que pode ser indicado, no caso aqui como templo, em letra maiúscula ou minúscula. Edifício Azevedo, então, Azevedo permanece com letra maiúscula. Edifício, aqui é que eu posso optar entre colocar a letra maiúscula ou não. Então, aqui a expressão que acompanha
o nome. Então, quando se tratar desses casos, logradouros públicos, templos e edifícios, nós podemos optar entre colocar a letra maiúscula ou não. Agora nós vamos abordar o emprego de letras minúsculas. Então, mediante tudo que nós já observamos das letras maiúsculas, então vamos ver quando que nós vamos utilizar letra minúscula. Em todos os vocábulos da língua, nos usos correntes. Então, quando nós temos substantivos comuns, quando eles não se referem a nenhum daqueles pontos que nós colocamos anteriormente. Então, nós temos aqui os exemplos: carro, flor, boneca, menino, porta. Então, todos eles não têm nenhum indicativo do que nós mencionamos anteriormente. Por isso que são grafados com letra minúscula. Também, quando nós temos nomes de meses, estações do ano e dias da semana. Então, aqui os exemplos para você observar: janeiro, julho, dezembro e todos eles. Segunda, sexta, domingo, primavera, verão, outono e inverno. Então, eles são denominados pela letra minúscula. Não há necessidade de grafar com letra maiúscula. Aqui, para utilizá-los também com referência aos pontos cardeais. Então, nós temos um exemplo aqui. Percorri o país de norte a sul e de leste a oeste. Estes são os pontos colaterais: Nordeste, Noroeste, Sudeste, Sudoeste. Só para você compreender, quando eles não fizerem referência específica a um ponto em si, a um local do país, por exemplo, como aqui Norte e Sul, quando eles não fizerem essa referência, nós estamos falando de substantivos, entre aspas, comum. Aqui no caso desses pontos, aqui no sentido figurado, né, de um texto retirado, no sentido figurado, porque nós temos os pontos cardeais em referência ao de cima. Quando nós estamos falando de coisas comuns, nós utilizamos a letra minúscula para este emprego. Agora nós vamos observar, então, já vimos a parte obrigatória das minúsculas, então vamos observar a parte facultativa, o emprego facultativo das iniciais minúsculas. Então, nos vocábulos que compõem uma citação bibliográfica, não é a citação direta como nós abordamos na anterior. Então, a citação bibliográfica é quando eu faço referência ao nome de uma obra, quando eu faço referência a um livro. Então, nesses casos, quando as palavras que compõem essa obra, esse livro, nós podemos optar entre colocar todas em letras maiúsculas ou a primeira em maiúscula e a segunda em minúscula. Então, como você pode observar aqui os exemplos: crime e castigo. Então, nas duas, letra maiúscula. Já no segundo, crime, vem em letra maiúscula porque é o início do nome, e aqui castigo em letra minúscula. Então, não há problema em escrever dessa forma. Grande Sertão Veredas. Então, como você pode ver, todas em maiúscula. E aqui, Grande Sertão, só o grande, Veredas e Sertão com letra minúscula. Na de baixo, Em Busca do Templo Perdido, a mesma coisa. Em seguida, como você pode observar, só a palavra em letra maiúscula. Então, nesse caso, você pode optar pela melhor escolha, qual que você deseja colocar no seu texto. Aqui nas formas de tratamento e reverência, bem como em nomes sagrados e que designam crenças religiosas. Então, como nós temos aqui, governador Mário Covas, então o nome próprio sempre virá em letra maiúscula. Aqui eu posso optar pela forma governador em letra minúscula. Papa João Paulo II, então a mesma coisa, o nome próprio em letra maiúscula e a forma de tratamento, letra maiúscula ou minúscula. Excelentíssimo senhor reitor, então a mesma coisa. Aqui nós temos toda a forma de tratamento em letra maiúscula e no segundo caso em letra minúscula. Então, nesses casos, você pode escolher entre colocar ou não. Nós também temos a denominação para os nomes que designam domínios de saber, cursos e disciplinas, que são as áreas do conhecimento na maioria das vezes. Então, nesses casos, nós podemos também optar. Então, nós temos aqui português com letra maiúscula
ou português com letra minúscula. Lembrando que se eu estiver falando da nacionalidade, da mesma forma que eu falo brasileiro, então o brasileiro, aqui letra maiúscula. Se eu estiver falando do brasileiro e do português, no sentido de nacionalidade, eu vou utilizar a letra minúscula. Agora, se eu estiver fazendo referência ao domínio do saber, que no caso é a língua portuguesa, eu posso optar entre colocar ou com letra maiúscula ou com letra minúscula. Línguas e literaturas modernas, então tudo em letra maiúscula ou a inicial em letra minúscula. História do Brasil, em letra maiúscula, ou História do Brasil, aqui no caso a palavra história em letra minúscula. Brasil é o nome próprio, vem em letra maiúscula. Essas são as nossas referências da aula de hoje. Então, espero que você tenha compreendido as regras para o uso das letras maiúsculas e minúsculas. Espero que isso auxilie na sua produção textual, na sua prática textual. Um bom estudo e até a próxima!